Olá, irmãos. Vamos avançar na nossa matéria de análise do livro de Jonas. Como eu disse a vocês na aula passada, nessa aula eu gostaria de começar a estudar com vocês o texto do livro de Jonas. E nós vamos aqui estudar os versículos de 1 a 3 nessa aula. É importante que vocês se lembrem que o livro de Jonas ele é um livro escrito para falar a respeito da soberania de Deus, especialmente no chamado a outros povos. Então, Jonas está escrevendo num período de decadência da nação de Israel, e Deus então está interessado em outras nações e precisa que o seu povo tenha interesse pelas outras nações também, ok? Então, Jonas, eu diria que é um dos livros mais missionários do Antigo Testamento, pois ele conta o desejo de Deus pela salvação de outros povos, além do povo de Israel, ok? Eu também mostrei para vocês o quanto Jonas expressa essa postura judaica, essa postura centrada apenas na nação judaica, mostrando então nisso o contraponto com a soberania de Deus, de que se Deus quiser salvar ou trabalhar por meio de outros povos, inclusive por meio de um inimigo da nação de Israel, Deus pode assim fazê-lo por causa da sua soberania, ok? Então, nessa aula, vamos começar a estudar os primeiros 3 versículos do livro de Jonas. E antes disso, irmãos, vamos aqui só ver o esboço da sessão, ok? Então, isso é algo que nós vamos fazer todas as aulas. Sempre que a gente for analisar um texto, em primeiro lugar, a gente vai entender onde aquele texto se encaixa dentro do esboço do livro, certo? Então, nós vamos começar agora os capítulos 1 e 2, que trata a respeito da desobediência de Jonas. No capítulo 1, você tem ali a desobediência narrada do profeta Jonas, e no capítulo 2, o que nós veremos é o arrependimento do profeta Jonas dentro do grande peixe, ok? Então, no capítulo 1, os primeiros 3 versículos, eles tratam basicamente de 2 assuntos, 2 pequenos assuntos. Primeiro, você tem o chamado de Deus a Jonas, versículos 1 e 2. E no versículo 3, nós temos aqui a descrição, a narração da desobediência do profeta a este chamado, ok? Os versículos seguintes, então, vão desenvolver como essa desobediência se expressou e o que Deus providenciou para tratar aquilo. Mas hoje vamos focar nesses 2 pequenos assuntos, o chamado de Jonas e a desobediência do profeta, ok? Então, em primeiro lugar, vamos ver aqui os 2 primeiros versículos do livro de Jonas. Note, irmãos, como o primeiro versículo começa dizendo o seguinte: veio a palavra do Senhor a Jonas. Essa frase, ela é uma frase que aparece no Antigo Testamento, geralmente designando quando Deus iria falar com um profeta, ok? Então você pode encontrar, por exemplo, no livro do profeta Joel, a descrição palavra do Senhor que veio ao profeta Joel. Já aqui, você tem uma aparição um pouquinho diferente. Aqui você tem dizendo, veio a palavra do Senhor a Jonas. Literalmente, citando aqui como é construído na língua original, a ideia é, palavra do Senhor veio a Jonas, ok? Isso para fazer uma distinção em outros textos proféticos, em outros livros proféticos, que diz palavra do Senhor que veio ao profeta. Então, por que aqui é diferente? Porque no livro de Jonas nós temos uma narrativa. Nós não temos aqui oráculos de profetas, ok? Então, o livro de Jonas, ele está entre os livros proféticos do Antigo Testamento,
porém ele é diferente dos livros de Joel, do livro de Obadias, de Isaías, de Jeremias, porque o livro de Jonas não é um livro de oráculos do profeta Jonas. Então aqui você tem uma narrativa de um momento em que Deus chegou ao profeta Jonas e falou com ele. Isso, semelhante a isso, você encontra nos livros históricos ali de Reis. Essa é exatamente a construção usada para designar quando Deus falava com Elias, o profeta Elias. Então aqui nós começamos já aprendendo que Jonas era profeta, ou seja, Deus falava com ele, a palavra de Deus vinha até Jonas, ok? E que este livro, ele vai narrar a palavra que Deus trouxe ao profeta, mas ele não vai descrever, ou seja, ele não é uma coletânea de oráculos que Deus trouxe ao profeta, ok? Então nós temos aqui uma breve citação biográfica dizendo que Jonas, ele era filho de Amitai, ok? Então isso para nos localizar, dizendo que este é o mesmo profeta Jonas, descrito lá nos livros históricos, como nós vimos na aula passada, ok? Um ponto importante aqui, irmãos, é que é comum que as pessoas discutem ou queiram elaborar um pouco em cima do nome do profeta Jonas e em cima do nome do seu pai, Amitai. A palavra Jonas, o nome Jonas significa pombo, ok? Então, muitos gostam de dizer que assim como um pombo voa ou foge das pessoas, Jonas fugia da presença de Deus. Eu estou citando isso só para enfatizar que esse tipo de declaração, de afirmação, em que você pega o nome do profeta e você tira o significado teológico para o próprio livro, isso não é algo muito seguro de se fazer, ok? Então pode ser uma mera coincidência que o nome do profeta Jonas seja bastante parecido com aquilo que ele fez, de fugir da presença de Deus, ok? Então nós não podemos especular aqui em cima do nome do profeta e do significado do nome. Eu já vi alguns comentários que fazem isso, certo? Mas eu não entendo que isso é muito seguro de se fazer. Então, qual foi a palavra que Deus trouxe ao profeta Jonas? Primeiro, o texto diz, dispõe-te. A palavra dispõe-te aqui, ela tem a ideia de levanta-se. Ou então, toma uma decisão, toma uma disposição. A disposição de quê? Ele deveria ir. Então, provavelmente, Jonas estava em Israel, ok? E ele deveria se locomover de onde ele estava até a cidade de Nínive. Ele não poderia fazer aquela profecia de onde ele estava. Ele deveria ir até a cidade de Nínive. Isso é muito comum, irmãos, e Deus fazer esse tipo de chamado. Você tem esse tipo de chamado a Abraão, dizendo que Abraão deveria sair da terra para uma terra que Deus mostraria. Você tem esse tipo de chamado sendo feito a Moisés. Deus dizendo ou mandando Moisés se dispor a ir até o Egito de volta para libertar o seu povo. Você também tem, certo, esse tipo de chamado aqui no próprio Novo Testamento, certo? Quando o Senhor Jesus Cristo diz, ide e fazei discípulos. Então isso é muito comum na Bíblia, esse tipo de chamado, em que Deus manda com que o profeta saia do seu lugar e vá até outro lugar. E também não esquecendo que Deus também fez esse tipo de chamada ao profeta Elias, dizendo que ele se dispusesse e fosse até os
filisteus, ok? Então, Jonas deveria se dispor e ir até onde? O texto diz até a grande cidade de Nínive. Bem, irmãos, eu queria comentar alguns pontos importantes aqui. Nínive, nessa época, ela era a capital da Assíria, ok? Então, a Assíria era um dos principais impérios ou países, digamos assim, naquela época. Naquele momento histórico, a Assíria ela estava passando por um processo de declínio, ok? Mas se você já estudou a história, você deve saber aquilo pelo qual os assírios eles eram os mais conhecidos. A população assíria, e Nínive era a capital da Assíria, eles foram um povo bem avançado na questão armamentista. Então eles tinham uma grande produção de armas, e no caso armas de metais, e eles eram extremamente cruéis na dominação de povos que eles conquistavam. Há relatos de que eles praticavam, certo? De que eles esfolavam os seus prisioneiros, eles retiravam suas peles. Há relatos de que eles levavam os seus prisioneiros presos em argolas presas aqui dentro da boca, ligadas por correntes uns aos outros, ok? Então os assírios sempre foram conhecidos como sendo um povo de grande crueldade. Outro detalhe importante aqui é a menção aqui da palavrinha grande, ok? Por que isso é importante? Porque dentro da narrativa de Jonas, você vai encontrar constantemente a citação da palavra, o uso da palavra grande. Isso daqui reforça o caráter narrativo do livro de Jonas. O escritor de Jonas, ele não nos conta quão grande era a cidade de Jonas. Então ele está trabalhando aqui com a sua imaginação, ok? E em todos os 4 capítulos, essa palavrinha grande aparece. Você tem uma grande cidade, você tem um grande temporal, você tem um grande peixe, certo? E você tem uma grande tristeza do profeta Jonas. Então a palavrinha grande ela é uma palavra-chave uma palavra predileta dentro do livro de Jonas, ok? Então, Deus manda que Jonas fosse a uma grande cidade chamada Nínive. Cidade essa que era capital de um império que era inimigo da nação de Israel, que era hostil à nação de Israel, que inclusive já havia guerreado sobre Israel, mas que estava agora em um processo de decadência, mas que possivelmente, Jonas previa isso, Nínive poderia retornar à sua grandeza e voltar a atacar Israel. E foi o que de fato aconteceu. Então Deus manda ele ir até essa cidade e o texto diz que Jonas deveria clamar contra Nínive. Nós não temos até aqui a descrição do que Jonas deveria dizer a este povo. A ideia de clamar contra traz sim uma ideia de julgamento, de exortação, ok? Mas nós não sabemos se Deus especificou para Jonas. Provavelmente não. O narrador aqui do livro de Jonas simplesmente deixa em aberto. Deus apenas queria que Jonas clamasse contra Nínive, ok? Por que Jonas deveria fazer isso? Porque a malícia de Nínive subiu até Deus, ok? Então, o que eu quero enfatizar com isso? Outra palavra-chave no livro de Jonas é a palavrinha malícia, certo? A palavra traduzida aqui por malícia, ela é a palavrinha mal, porque o mal de Nínive subiu até Deus, certo?
essa palavra mal, ela agora é aplicada a Nínive, mas depois ela vai ser aplicada a Deus, nós vamos ver aquilo. Deus promovendo um mal contra o povo o povo de Nínive. Deus queria promover o mal contra eles. Então, mostrando aqui que os seres humanos, quando eles cometem maldade, a sua maldade ela é pecaminosa, ela é uma maldade moral contra Deus. Agora, Deus tem o direito de realizar uma maldade e injustiça contra os seres humanos, e essa não é uma maldade moral, ela é uma maldade no sentido de justiça, de algo punitivo que Deus está realizando, ok? Mas é importante que você saiba que aqui aparece para Nínive, depois aparece para Deus e depois aparece para Jonas, o próprio profeta Jonas, ok? Então, o que nós vemos em resumo aqui nestes 2 primeiros versículos? O que nós vemos aqui, irmãos, é o seguinte: é Deus comissionando o profeta. Deus queria que Jonas saísse do seu lugar, fosse até um outro lugar. E nós vemos que este outro lugar que Deus queria que Jonas fosse, não era o que Jonas esperava que Deus quisesse dele. Então, Nínive era o último lugar, talvez, que Jonas esperaria que Deus o enviasse, ok? Porque Nínive era uma cidade de extrema maldade, de extrema crueldade, e era inimiga da nação de Israel, certo? E Deus queria que Jonas fosse lá clamar contra aquele povo. Agora nós entramos no versículo 3, que descreve aqui a resposta de Jonas ao que Deus diz. Note como o versículo 3 começa dizendo: Jonas se dispôs. Você espera então que aqui seja um sinal de obediência. Então Deus diz: dispõe-te e vai. O que Jonas fez? Ele se dispôs para fugir. Ele não se dispôs a ir, ele se dispôs a fugir. A equação é mais ou menos a seguinte, irmãos. Deus disse: se dispõe para ir. O que ele fez foi se dispor para fugir. Certo? Então, o que nós vemos é que o texto deixa bastante claro, a narrativa deixa bastante claro que Deus disse que Jonas fizesse isso e Jonas se dispôs para fazer isso. Só que Deus disse para Jonas ir até a cidade de Nínive. Jonas se dispôs a fugir, o texto nos diz, da presença do Senhor, certo? Agora você se pergunta, como é que Jonas queria fugir da presença do Senhor? Provavelmente aqui nós temos a menção de uma concepção comum ali na região de Israel, de que Deus estava presente em Israel, ok? Então, é possível, agora veja, eu não estou sendo categórico aqui, mas é possível que o narrador esteja usando de uma certa dose de ironia aqui. Isso porque nós vamos ver na oração de Jonas que Jonas sabia que Deus era o Criador de toda a terra e estava presente em todos os lugares. Então, Jonas fugir da presença do Senhor é como se Jonas estivesse fugindo de Israel, como se ele, ao fugir de Israel, ele estaria fugindo do lugar de habitação de Deus na concepção de Jonas. Jonas concebia que Deus ele era o Deus apenas de Israel. Então, se ele fugisse de Israel, ele estaria fugindo da zona de atuação de Deus, ok?
o que o texto do livro de Jonas posteriormente vai nos mostrar que era uma grande ilusão da parte de Jonas isso. Então ele se dispôs a fugir de Israel, do lugar da presença de Deus, certo? Do lugar onde estava o trono e o templo de Deus, e ele foi para Tarsis. A cidade de Tarsis, irmãos, não se tem tanta certeza da sua localização precisa, ok? O lugar mais aceito é que essa cidade se localizava na Espanha, o que nos mostra que Jonas fugiu para o extremo oposto. Então eu tenho aqui um mapa para mostrar a vocês de como teria sido a viagem de Jonas, certo? Então, Jonas estava aqui, na região de Israel. Deus mandou que Jonas viesse para Nínive, que ficava a nordeste, ou aqui ao norte, então ficava aqui a nordeste de Israel. O que Jonas fez foi vir para Tarsis, que provavelmente ficava na Espanha, o que implica, veja bem, o que implica o extremo oposto de Nínive. Então lembre da equação que eu disse, Deus mandou ele ir para Nínive e ele fugiu para o extremo oposto daquilo que Deus queria. Agora note um detalhe interessante, irmãos. A viagem até Nínive, ela era uma viagem relativamente curta. A viagem a Tarsis era uma viagem extremamente longa e cansativa. Agora imagine naquela época a dificuldade de se conseguir um barco que saísse daqui até a região de Tarsis. Também imagine a exposição a temporais, a exposição a doenças em alto mar, a exposição a piratas, ok? Então imagine a quantidade de vezes que esse barco deveria parar em locais estranhos, em locais perigosos, ok? Imagine o tamanho dos peixes que tinham no mar Mediterrâneo naquela época. Tanto é que Jonas foi tragado por um grande peixe. Então note que a viagem para Tarsis, ela era uma viagem muito mais perigosa, muito mais cara, muito mais dispendiosa, uma viagem muito mais difícil de se fazer, mas que o profeta preferia passar por todo este sofrimento a obedecer a Deus e fazer essa curta viagem a Nínive, ok? Então, voltando aqui ao nosso texto, veja que o texto bíblico nos diz que ele achou um navio, ou seja, Jonas contou com a sorte de encontrar um navio indo para Tarsis. O texto diz também que ele pagou sua passagem, ou seja, ele teve a sorte de encontrar o navio e tinha dinheiro suficiente. E o texto diz que ele embarcou nele para com eles ir para Tarsis. Agora, o que eu quero destacar aqui, irmãos, é mais um elemento narrativo. E note aqui como o texto descreve a ida dele para Jope. A cidade de Jope era uma cidade portuária que ficava na região ali perto do mar Mediterrâneo. O texto diz que ele desceu a Jope. Se tratando de uma narrativa, nós não podemos entender este verbo descer aqui como uma mera descrição, porque nós vamos ver, certo, com o andamento da narrativa, que o autor de Jonas está descrevendo o processo de afastamento dele de Deus. Então, Deus apareceu para Jonas, Jonas desceu para Jope,
depois ele desceu para o fundo do barco, depois ele desceu para o mar e desceu para o ventre do peixe. E apenas quando ele não tinha mais para onde descer, foi que ele se arrependeu e voltou à superfície, à presença do Senhor e à obediência. Então este elemento narrativo já é para construir na nossa mente a ideia de que quanto mais o profeta desobedecia a Deus, mais ele entrava em uma situação de decadência, ok? Quanto mais se desobedece a Deus, mais se entra no processo de decadência. Então, tendo analisado esse texto, eu quero agora tirar algumas aplicações, ok, irmãos? Vamos aqui pegar o que nós entendemos do texto e ver como isso pode ser aplicado nas nossas vidas ou na vida das nossas igrejas. Então, em primeiro lugar, isso é muito importante para os tempos de hoje, especialmente no nosso país, no Brasil. A grandeza de uma cidade, um povo ou um país não é medida meramente pelo aspecto econômico, mas principalmente pelo seu aspecto moral diante de Deus. Então veja que o texto diz que Jonas deveria ir à grande cidade de Nínive. Era uma cidade grande economicamente, era uma cidade grande em poderio, certo? Não era uma cidade meramente uma pequena cidade, era uma grande cidade. Você tem relatos históricos de que ela era cercada por grandes muros, praticamente intransponíveis, ok? Então, quando Nínive foi tomada, foi um trabalho muito árduo pelos babilônicos de entrar nos muros de Nínive. Então, era uma cidade grande, era uma cidade poderosa, mas que a sua maldade suplantava a sua grandeza. Então, muito embora Deus considerasse Nínive uma cidade grande economicamente, mas ele a considerava uma cidade grande em maldade e que merecia julgamento. Isso é importante, irmãos, para definir aquilo que nós esperamos das nossas vidas e do nosso país. Uma vida próspera economicamente, mas falida moralmente, não é uma vida tão grande assim, ou tão boa assim. Não vale a pena ser grande economicamente como Nínive, mas ser também grande em torpeza moral, ou pequena em valor moral, como era Nínive. Assim também para o nosso país. O que é que nós esperamos do nosso país? Que ele se torne cada vez mais próspero, mais econômico, certo? Um país mais próspero economicamente, um país maior em termos de desenvolvimento? Sim, mas nós precisamos, acima de tudo, querer para o nosso país que a sua maldade não chegue até Deus, mas que ele seja um país tomado por obediência a Deus, especialmente através da pregação do Evangelho, ok? Então essa aplicação é bem importante para a nossa realidade. Em segundo lugar, a vontade de Deus para as nossas vidas deve ser encontrada na sua palavra revelada e não nas circunstâncias. O que eu estou querendo dizer com isso? Veja bem, irmãos, você tinha aqui uma palavra de Deus, certo? Qual era a palavra de Deus? Que Jonas deveria ir a Nínive e clamar contra ela. Então você tinha uma palavra de Deus. Em contrapartida, você tinha Jonas, ele tinha saúde para ir até Jope, ele tinha também dinheiro para comprar um barco ou uma passagem,
ele tinha um barco disponível e ele tinha vaga neste barco. Então, note aqui que Jonas tinha uma palavra, mas ele tinha 4 fatos circunstanciais a favor do que ele queria. O que eu quero dizer com isso? É muito comum, irmãos, que nós tomemos decisões para as nossas vidas observando as circunstâncias. É como se você estivesse dizendo o seguinte: eu entendo que devo fazer isso porque está tudo cooperando a favor. Então, por exemplo, eu creio que eu devo assumir aquele emprego porque aconteceu isso que favoreceu, aconteceu aquilo também que favoreceu. Então, tudo está favorecendo e isso é sinal, então, que eu devo tomar aquela decisão. O livro de Jonas é um dos principais exemplos práticos de como nós precisamos, o máximo possível, nos guiar pela palavra revelada de Deus. Às vezes, irmãos, Deus nos coloca em situações em que tudo cooperará para que nós o desobedeçamos. Então, nós não podemos nos guiar por circunstâncias. Nós precisamos nos guiar pela fé na palavra de Deus. O crente deve viver por vista e não... Aliás, o crente deve viver por fé e não por vista. Então, não importam se as circunstâncias são favoráveis ou desfavoráveis. O que importa é cumprirmos a palavra de Deus, é sermos obedientes aos mandamentos de Deus. Em terceiro lugar, o livro de Jonas também nos mostra que nós devemos estar prontos para mandamentos difíceis da parte de Deus. Às vezes, irmãos, Deus chama pessoas para o ministério, mas que isso vai envolver deixar muita coisa preciosa para trás. Às vezes Deus coloca uma convicção no nosso coração de que nós devemos nos preparar para o ministério ou ir para o ministério pastoral, para uma obra missionária, e nós simplesmente nos negamos a isso em busca de algo mais confortável, mais tranquilo, porque não queremos abrir mão de nosso orgulho, de nossa posição ou de qualquer coisa. Isso também pode ser aplicado ao que Deus revela nas Sagradas Escrituras. Às vezes, o mandamento de Deus é que nós façamos coisas difíceis mesmo. Por exemplo, perdoar os nossos inimigos, amar os nossos inimigos, oferecer a outra face, perdoar aqueles que nos ofendem. Então, já pensou? Você está no seu casamento e a sua esposa ou seu marido trai você e depois chega pedindo perdão. A Bíblia nos ordena a perdoar. Isso é fácil? Não, isso é difícil. Mas nós não podemos escolher o caminho mais tortuoso apenas porque ele parece mais confortável para nós. Nós precisamos sempre cumprir o mandamento, a palavra de Deus, mesmo que isso seja o mais difícil a ser feito, ok? Então é isso, irmãos. Essas são algumas aplicações que eu queria tirar desses 3 primeiros versículos. Vamos ficar por aqui. Na próxima aula, então, nós avançamos no nosso estudo do livro de Jonas. Então, fique com Deus e até lá.